Boa tarde. O nosso trabalho se refere à matéria de Fundamentos de Ciências Farmacêuticas, ministrada pelo professor Ricardo. A nossa equipe é formada pelo Álvaro Felipe, Ana Beatriz, Gabriel Vinícius e Paloma Santos. Falaremos hoje sobre o fármaco propionato de fluticasona. Fluticasona propionate é a forma de sal propionato de fluticasona, um agonista receptor glucocorticoide trifluoroide de origem sintética com efeitos antialérgicos, anti-inflamatórios e antipruríticos. Também vendido sob as marcas Flovent e Flonase, sendo um medicamento esteroide. Sua nomenclatura usual é Flixotide. O propionato de fluticasona é sintetizado em 16 etapas, que inclui uma substância de esgotamento do ozônio, ODS, bromofluorometano, na última etapa. Os processos para a síntese do propionato de fluticasona, representado na figura 12, é feito a partir da flumetazona, na figura 6. Essa flumetazona é geralmente preparada a partir de 17-alfa, 21-dihidroxi, 9-beta, 11-B-epóxi, 16-alfa, metilpregna, 1,4-diene, 3,20-dione, 21-acetato, na figura 1, que é intermediário sintético-chave para a síntese de vários glicocorticoides. O intermediário 1 reage com cloreto de benzoíla para formar o enoéster na figura 2, que reage estereoseletivamente com um agente de fluoração neutrofílica, para introduzir flúor na posição 6-alfa, proporcionando assim um intermediário fluorado na figura 4. A desproteção dessa estrutura na posição C3 leva ao intermediário da figura 5, que após reação com HF e hidrólise de acetato da flumetazona, com pureza superior a 95% por HPLC. A clivagem oxidativa do grupo hidroximetil em C17 de flumetazona com ácido periódico dá origem ao hidroxiácido na figura 7. O hidroxiácido bruto obtido com esse procedimento tem 96% de pureza, e após a cristalização do etanol, a pureza aumenta para 99,2%. O hidroxiácido da figura 7 é então ativado com N,N carboxildiimidazole, CDI, em dimetilformimamida, DMF, e tratamento subsequente com H2S dá o ácido tiocarboxílico na figura 8. O grupo terciário hidroxila do ácido tiocarboxílico é esterificado com cloreto de propionila e trietilamina, produzindo o intermediário da figura 9. A alquilação dessa estrutura com bromoclorometano, usando NaHCO3 e dimetilcetanamida, dá o composto da figura 10. A troca do halogênio com anal em acetona converte o éster de clorometílico dessa figura 10 no iodo metílico na figura 11, que na presença de fluoreto de prata em acetonitrila forma o propionato de fluticasona, na figura 12. Falando da forma farmacêutica, o Flixotide ele é um inalador com um medidor de dose que libera 50, 125 ou 250 microgramas de uma suspensão de propionato de fluticasona, isso por dose, de acordo com a apresentação. Frascos deles possuem 60 ou 120 doses. Abaixo uma tabela com a composição qualitativa e quantitativa de acordo com a micrograma. Bom, aqui tem algumas imagens com os medicamentos de referências e similares, bem como a sua forma farmacêutica, sendo uma suspensão para inalação por via oral. Falando um pouco sobre as indicações terapêuticas do medicamento, ele é indicado principalmente para asma, mas também é indicado para doença pulmonar obstrutiva crônica. Na asma, o propionato de fluticasona ele exerce uma atividade anti-inflamatória, potente nos pulmões, que reduz os sintomas e a crise da asma em pacientes que são previamente tratados com broncodilatadores isolados ou com terapias profiláticas. E ele serve para asma tanto leve, quanto moderada, quanto grave. Porém, a dosagem em cada tipo é diferente. Por exemplo, num caso com sintomas mais graves, a dose do medicamento tem que ser aumentada, porém, claro, com a indicação médica. Já na doença pulmonar obstrutiva crônica, alguns estudos clínicos revelam que o uso regular do medicamento por via inalatória ele tem efeitos benéficos sobre a função pulmonar, mostrando que reduz os sintomas da doença e a frequência e a gravidade de crises, e diminuindo muito a necessidade de terapia com corticoides orais, e também diminuindo o estado de declínio do paciente. A dosagem do propionato de fluticasona, ela deve ser ajustada de acordo com a resposta individual
Abaixo temos as informações de como é feita essa dosagem de acordo com a bula do medicamento. Agora eu vou falar um pouco do mecanismo de ação. Os mecanismos moleculares de ação dos glicocorticoides, eles estão associados com a supressão de múltiplos genes inflamatórios, que são ativados em doenças inflamatórias crônicas através da ligação de receptores de glicocorticoides a coativadores de recrutamento de histona desacetilase 2, para o complexo de transcrição ativado. Receptores de glicocorticoides ativados também interagem com o sítio de reconhecimento do DNA para ativar a transcrição de genes anti-inflamatórios. Os glicocorticoides, eles penetram facilmente a membrana celular e iniciam sua ação pela fixação ao receptor citoplasmático nas células-alvo. O receptor ativado ele pode interagir com a zona de regulação de determinados genes, induzindo ou inibindo a transcrição dos mesmos. A ação anti-inflamatória ela resulta sobretudo da interação de receptor de glicocorticoide ativado com os fatores de transcrição NF-κB, que é o fator nuclear κB, e a proteína de ativação 1, a qual leva à inibição da expressão de moléculas pró-inflamatórias. A adição de grupos de cadeias laterais lipofílicas, ela facilita a passagem pelos fosfolipídios na membrana celular, para o interior do citoplasma, onde vão interagir com os receptores de glicocorticoides 18, o que pode acabar contribuindo para o acúmulo de droga em outros tecidos e promovendo efeitos indesejáveis. Agora falando sobre a estrutura do nosso medicamento, ele é um medicamento quiral racêmico. E, desde o início de sua comercialização, ele é comercializado na forma quiral. Falando um pouco sobre o metabolismo do propionato de fluticasona, ainda há muito a se descobrir sobre os mecanismos de ação e metabolismo desse medicamento, mas sabe-se que ele afeta a ação de vários tipos de célula e mediadores da inflamação. O que se sabe é que o propionato ele ativa os receptores de glicocorticoides e inibe a eosinofilia pulmonar, que provoca inflamações. Mas o que são glicocorticoides? Eles são hormônios esteroides que apresentam ampla e diversa farmacologia. Esses hormônios eles estão ali sintetizados no córtex da glândula adrenal e eles podem alterar o metabolismo dos carboidratos e diminuir a resposta inflamatória, entre várias outras funções. A absorção sistêmica do propionato de fluticasona ocorre, sobretudo, ali através dos pulmões e é inicialmente rápida e posteriormente prolongada. E sobre o seu metabolismo em si, após ingerido, ele é removido com rapidez na circulação sistêmica, principalmente pelo metabolismo de um ácido carboxílico inativo pela enzima 3A4 do citocromo P450, que seria o CYP3A4. E deve-se tomar cuidado, inclusive, com a administração concomitante ali dos inibidores conhecidos do CYP3A4, já que existe um risco potencial de aumentar a exposição sistêmica ao propionato de fluticasona. Sobre a eliminação do organismo do propionato de fluticasona, a disposição desse medicamento ele é caracterizado por um elevado clearance plasmático e por uma meia-vida terminal de aproximadamente 8 horas. O clearance renal, por sua vez, do propionato de fluticasona é desprezível e não atinge 5% como metabólito. E assim, o propionato de fluticasona ele é eliminado do metabolismo hepático pelo citocromo P450 3A410. Ele também é hidrolisado no grupo 5S fluorometil carbotioato, formando um metabólico inativo. E, por fim, ele é eliminado do organismo, principalmente nas fezes, A menos de 5% é eliminado na urina, inclusive. O propionato de fluticasona ele tem uma grande importância terapêutica. Quando ele é inalado em doses recomendadas, ele exerce ali uma atividade anti-inflamatória muito potente nos pulmões, sendo capaz de reduzir os sintomas da asma em pacientes previamente tratados com broncodilatadores isolados ou com outra terapia profilática. E há também uma redução significativa dos sintomas da doença pulmonar obstrutiva e melhora da função pulmonar, independente, por exemplo, de sexo, idade, condição tabágica e outro estado ali atópico. E esse benefício, gente, então ele proporciona uma melhora significativa na qualidade de vida do paciente. Sobre as reações do medicamento, o uso do propionato de fluticasona em populações específicas, infelizmente, ainda não foi muito bem estudado. Porém, foi constatado que ele não é carcinogênico, mutagênico ou clastogênico. E, além disso, ele nem afetou a fertilidade nos animais testados e também não houve muitos relatos de efeitos adversos na gravidez. Entretanto, é sim possível citar algumas reações que podem ser comuns ou algumas reações raras, como, por exemplo,
Em reações comuns, né, que ocorrem em mais de 10% dos pacientes, a gente pode ter candidíase na boca e da garganta, né? E em reações mais comuns, que ocorrem entre 1 e 10% dos pacientes, pode sim haver pneumonia, rouquidão, manchas roxas na pele. E também, né, temos as reações incomuns, que são reações, né, alérgicas da pele, reações raras, né, como a candidíase no esôfago, que é uma infecção causada por fungo, e nas reações muito raras, que ocorrem em menos de 0,01% dos pacientes, a gente pode ter o inchaço na face e na garganta, dificuldades para respirar, reações alérgicas graves, supressão ali, de hormônios produzidos pela glândula adrenal e ressaltando, inclusive, o aumento dos níveis de glicose e, né, no caso, o açúcar do sangue. E o que fazer caso haja uma administração maior do que recomendada do medicamento? Assim, a inalação do medicamento em doses muito maiores do que recomendada pode levar a uma supressão ali, temporária do eixo hipotalâmico hipofisal adrenal. Isso geralmente não requer uma ação de emergência, porque a função adrenal normal costuma ela se recuperar em poucos dias. Porém, se a pessoa usar o propionato de fluticasona em doses diárias maiores do que as indicadas por seu médico durante períodos prolongados, possivelmente vai ocorrer uma diminuição significativa ali da função adrenal. E foram muitos raros os casos de crise adrenal, né, por exemplo, agudas e que envolveram, né, essa administração de doses maiores do que recomendada durante muitos meses ou até anos. Mas os sintomas poderiam ser uma hipoglicemia, né, como a redução dos níveis de glicose do sangue e a diminuição da consciência e, né, ou convulsões, inclusive. Então, é importante tomar cuidado. Por fim, há consequências da interação do propionato com outros medicamentos? Então, em decorrente das baixas concentrações plasmáticas do propionato, como eu tinha dito, já que, né, há um grande efeito do metabolismo de primeira passagem, mediado, né, pela CY3A4 no intestino e no fígado, é improvável que, né, ocorra, né, as interações medicamentosas clinicamente significativas. Mas, assim, um estudo sobre interação medicamentosa envolvendo ritonavir, que é um potente inibidor de CY3A4, então, né, a gente já pode imaginar alguma coisa a respeito, foi constatado que o ritonavir ele pode aumentar significativamente a concentração plasmática do propionato de fluticasona. E, né, houve relatos de interações medicamentosas, né, clinicamente significativas em pacientes que receberam o propionato de fluticasona e o ritonavir, o que resultou em efeitos assim corticosteroides sistêmicos, como por exemplo a síndrome de Cushing, né, e supressão nasal, por exemplo. Por isso, o uso do propionato de fluticasona e do ritonavir ele deve ser evitado, a menos, né, que o médico, por exemplo, conclua que os benefícios para o paciente sejam maiores que o risco de efeitos colaterais sistêmicos. É isso, aqui estão as nossas referências e muito obrigado pela atenção.